Ontem eu vi um vídeo de uma menina que falou que estava lendo a Bíblia pela primeira vez e ela estava mostrando o que ela tinha descoberto nessa leitura. Ela contou toda a história dela, o que tinha acontecido. Eu não vou entrar em detalhes, mas resumindo, ela disse que procurou em muitos lugares, ela achou que se ela fosse para alguma casa de umbanda, candomblé, assim, ela fosse encontrar, se sentir preenchida de alguma forma, mas ela nunca sentiu isso. Ela nunca foi muito de Deus, assim, Jesus, ela nunca, não vou dizer que ela nunca ouviu falar, mas ela nunca teve interesse. Pra ela é uma coisa que ela tinha medo, tipo, de virar crente. E ela disse que começou a ler o Novo Testamento e que ela não sabia que o Novo Testamento era, tipo, a Bíblia era dividida antes de Jesus e depois de Jesus. Ela achou que era como se fosse uma versão da Bíblia, Antigo Testamento, e aí como se fosse outra versão atualizada, o Novo Testamento. Não como se fosse uma história diferente. Tipo, ela não sabia que as coisas aconteceram ao longo de muito tempo. Ela achou que tinha acontecido tudo junto ali de uma vez. Tipo, Jesus conversou com Noé, como se fosse isso. E ela estava mostrando que ela descobriu que pra gente, muitas vezes, é óbvio. Tipo, ela não sabia que Caim e Abel era filho de Adão e Eva. E pra gente isso pode ser uma coisa óbvia. Mas pra ela, não, porque ela nunca teve interesse, ela nunca leu a Bíblia, nunca abriu uma Bíblia na vida. Era uma coisa que ela tinha medo até, tipo, de ler e gostar, sabe? Era uma coisa que ela nunca tinha se interessado. E não só isso, ela tá lendo e ela tá gostando. Ela disse que amou Jesus Cristo, que ela não sabia que Jesus era desse jeito, que ela achou muito legal, que ela tava lendo os evangelhos, né? E ela falou que achou muito legal, que ela amou, sei lá o quê. Só que ela disse que ela não queria ir pra uma igreja. Ela tinha medo de ir pra igreja e gostar. Ela começou a ouvir umas pregações também de um cara que ela disse que pregava muito e tal. E eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu queria te contar isso pra dizer quem disse que as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela decidiu ir atrás por conta própria e ela gostou. Quem disse que ela não queria ouvir falar de Jesus? Quem disse que ela não queria conhecer Jesus? Esses dias o Luca Martini estava em missão no Japão e ele postou vários vídeos sobre isso no Instagram e, de uma forma geral, eu não vou dizer que não teve, mas foram poucos os que rejeitaram o evangelho lá. Quase todos, se não todos, ouviam falar de Jesus e eles não ouviam só por educação, como aqui acredito que no Brasil isso acontece bastante, mas já é alguma coisa, não tô dizendo que é ruim, mas eles não ouviam tipo, pode falar, eu não tô nem aí, mas eu deixo você falar. Não, eles estavam ouvindo com gosto. Eles não é uma coisa comum para eles, não é uma coisa que eles têm acesso como a gente tem. Acesso eles até podem ter, mas não é uma coisa tão popular lá como é pra gente. Então, quando eles ouviam falar de Jesus, eles ficavam surpresos e maravilhados com o evangelho e queriam saber mais disso. E quase todas as pessoas, se não todas, como eu disse, aceitaram Jesus, queriam ouvir mais desse evangelho, se maravilharam com o evangelho, de fato. E eu volto à pergunta: quem te disse que eles não querem saber? Quem te disse que as pessoas não têm interesse no evangelho? Quem te disse que as pessoas não querem conhecer Jesus? Elas não conhecem. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? No final do capítulo 9 de Mateus diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Os campos estão prontos, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quem te disse que eles não querem saber? Você deduziu que o seu amigo não gostaria de ouvir falar de Jesus, mas você já experimentou falar de Jesus para ele? Você já experimentou pregar o evangelho para ele? Não, mas o povo vai me zoar. E você acha que a sua imagem é mais importante do que a salvação dos seus amigos? É normal
ter vergonha de pregar, ter tipo, um medo. Mas você não pode deixar que isso te pare. Se Jesus não é maior que o seu medo, não é maior que a sua vergonha, não é maior que você mesmo, é porque você ainda tem muito de si. É necessário se esvaziar, negar a si mesmo, para que Cristo viva em você, para que o Espírito Santo transborde em você, para que você reflita Cristo. É necessário menos de mim e mais dele. Luca Martini tem um livro que se chama Eles Precisam Saber. Eu li ano passado, só que eu li meio só metade, não tava entendendo muita coisa. Aí esse ano eu li de novo, li do começo, bonitinho. Cara, é um livro sensacional, maravilhoso, eu recomendo. Eu vou deixar o link do livro na descrição, se você quiser comprar. Mas assim, eu achei que esse livro tá faltando uma informação, tá faltando uma parte. Porque eles precisam saber, mas não só isso, eles querem saber. Você sabe por que Jesus mandou você cumprir o ID? Porque tem pessoas que estão sedentas de algo que elas não sabem o que é, mas você sabe, esse algo é Cristo. E é o seu dever levar Cristo para essas pessoas. Se a pessoa não quiser, assim como Paulo, ao sair da cidade, sacuda a poeira dos seus pés, pois a responsabilidade não é mais sua. Mas enquanto você ainda não abriu a sua boca para falar de Jesus, o ID ainda é sua obrigação, independente de quem seja. Estou com um cenário que não é novo, mas você geralmente vem daqui pra cá. Eu tentei deixar de uma forma que fosse pegar aqui, porque eu acho bonito. Então eu queria que aparecesse essa parte. Não sei se em vídeos futuros estaria assim também, mas hoje eu achei muito interessante ficar desse jeito. Link do livro na descrição. E é isso, Cristo vive. Falou!